Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo nós vamos dar início aí a uma parte muito legal, que nós vamos falar sobre vetores LI, ou seja, linearmente independentes, tá? Linearmente independentes. Ou a gente vai falar de LD, que é a mesma coisa, só que a gente vai falar que eles são dependentes, tá? Daí que é o LI e o LD, dependentes. Tá. Mas o que vem a ser isso? Bom, em primeiro lugar, quando eu estiver falando de um vetor ele ser linearmente independente ou dependente, eu estou me referindo a ele em relação a algum outro, tá? Em relação a uma sequência de vetores. Então, se eu tiver apenas um vetor V, então vamos imaginar a primeira situação. Primeira situação, nós temos um vetor Vzinho, tá? Apenas ele. Então, se esse vetor ele pertencer ao espaço vetorial, né? Então vamos dizer assim, esse vetor ele pertence ao V3. Ele vai ser LD se ele for um vetor nulo, tá? Então, para quem não lembra, o que é um vetor nulo? Ele é um vetor que não possui módulo, né? Não possui, ele é um zero aqui, não é isso? Beleza. Agora, se eu estou falando somente em relação a ele mesmo, tá bom? Se ele pertence ao V3, mas ele não é um vetor nulo, então ele é um LI, tá bom? Basicamente, quando eu tiver uma série de vetores, e esses vetores, que é o segundo caso agora, eles não forem paralelos entre si, eles são LI. Então imagina só, eu vou começar a desenhar aqui para vocês poderem entender. Faz de conta que eu tenho um vetor Vzinho, tá? Se esse vetor U ele está no mesmo plano, ok? Mas você repara que ele é paralelo, então, neste caso, V e U são LD. Então, a sequência, tá? Quando eu falar de sequências, U e V são LD. Perfeito? Agora, pode ser que eu tenha eles e não necessariamente são paralelos. Então, não estou nem falando de ser ortogonais, tá? Então, vamos supor que eu tenha o terceiro caso aqui, né? Vamos imaginar, então, que eu tenha o vetor V aqui e o vetor U aqui, tá? Notem, pessoal, que aqui eu estou dizendo até que a orientação é a mesma, mas eles não necessariamente podiam estar assim. Podia ter um vetor U, orientação para cá, tá? Direção para cá. Aqui, como eles estão em direções diferentes, distintas, a gente vai dizer o quê? Que a sequência U e V é LI, tá bom? Agora, se eu tivesse no mesmo plano, tá? Eu estou falando tudo isso aqui, por mais que eu esteja me referindo ao V3, esses dois eles necessariamente estão no mesmo plano. Então, a gente vai dizer aqui que é um plano π. E aqui também, um plano π. Vamos imaginar agora, nesse mesmo plano, tem um quarto exemplo. Eu tenho lá, neste plano π, o seguinte. Eu tenho um vetor U e eu tenho um vetor V. Concordo? Mas eu tenho um terceiro vetor. Sei lá, vou inventar aqui um vetor W. Notem, pessoal, que ele não está nem em nenhuma direção dos dois, correto? Porém, por mais que ele não esteja paralelo a nenhum dos dois, eu posso reescrever ele como sendo uma combinação desses dois. Então, pessoal, neste caso aqui, a gente vai dizer o quê? Vai dizer que entre esses três aqui, a sequência U, V e W, eles são LD, tá? Ou seja, são linearmente independentes.
porque eu consigo escrever entre eles uma combinação, tá? Um como combinação dos outros. Isso aqui é do ponto de vista geométrico, tá? Eu vou partir depois para o ponto algébrico e vocês vão entender melhor isso aqui. Porém, se eu pegar uma sequência de vetores que são, ó, entre eles distintos, a gente vai dizer que são LI. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo aí. No quinto exemplo, eu vou reafirmar algo que eu já tinha dito antes. Bom, vamos imaginar, isso eu estou falando todos no mesmo plano, tá? Eu ainda nem sequer sair para o espaço. Vamos imaginar que eu tenha um vetor U e eu tenho um vetor V nulo, tá? Pela definição, gente, o vetor V, ele é paralelo, o vetor nulo, tá? Ele é paralelo a qualquer outro vetor. Então, por essa lógica, a gente vai voltar lá para o segundo exemplo, que se eu tenho dois vetores que são paralelos, até esqueci aqui de colocar o símbolo de paralelismo, logo eles são linearmente dependentes. Então, se eu tenho um vetor nulo e eu comparo ele a qualquer outro vetor, logo eu posso dizer que eles são LD, tá? A mesma coisa, bom, você já deve ter imaginado que se eu tivesse mais vetores aqui, e qualquer um comparado com o vetor V, que é nulo, também vai ser LD, certo? Por quê? Porque o vetor nulo ele é paralelo a qualquer outro vetor. Agora a gente vai partir para o espaço. Ok, pessoal, eu resolvi colocar uma figura aqui, um espacial, para vocês poderem entender melhor esse meu sexto exemplo. Aqui eu tenho um vetor U, tá? Nesse plano XY, um vetor V e um vetor W saindo de baixo para cima. Bom, esses três vetores, do jeito que está, U, V e W, eles são LD. Perdão, são LI. Por quê? Porque eles são linearmente independentes, eles não têm um paralelismo entre eles. Por mais que o U e o V estejam no mesmo plano, se eu pegar U e V, eles são LD, correto? Agora, observem uma coisa. Eu vou pegar e fazer uma sequência em que eu tenho o vetor U aqui, e aqui eu tenho um outro vetor V. E aí vamos pegar o vetor W do mesmo jeito que estava. Gente, vocês estão reparando que por mais que eles não estejam aparentemente no mesmo plano na horizontal, eles são paralelos, o U e o V, tá? Então, já que eu estou falando do espaço, notem que o U e o V, eles possuem sim se eu projetar aqui o V aqui nesse plano, vocês vão ver que eles são paralelos. Então, por U e V serem paralelos, tá? Notem que a sequência U, V e W é LD, por conta desses dois. Se em uma sequência eu tiver paralelismo, como eu tinha falado anteriormente, entre dois, logo toda a sequência é LD. Tem também a seguinte situação. Se eu tiver, assim como no plano, se eu tivesse três vetores ou mais, ele seria LD. No espaço também, se eu tiver quatro vetores ou mais, é LD. Bom, pessoal, aqui nós temos a seguinte situação, tá? Nós temos quatro vetores no espaço, e por mais que eles pareçam que não estão linearmente dependentes, eles estão sim. Porque se eu pegasse apenas um conjunto tríade, por exemplo, apenas o vetor T, o vetor V e o vetor W, tá? Aqui eu peguei o W, mas eu podia pegar o U, enfim, eles são sim LI, tá? Porém, gente, ao pegar mais um vetor, assim como no plano, eu vou conseguir escrever esse vetor U como sendo uma combinação linear dos outros três, tá?
Então, eu vou chamar de lambda, lambda 1 vezes o t, por exemplo, mais um lambda 2 vezes o v, mais um lambda 3 vezes o w. Tá? Eu consigo escrever ele como sendo uma soma, uma combinação dos outros três. E por isso, quando eu tenho 4 vetores ou mais num espaço, a sequência deles é LD. Então, gente, notem que eu não estou falando que necessariamente um vetor ele vai ser sempre LI ou sempre LD. Vai depender muito da onde ele estiver inserido, em que contexto, ok? Porém, a gente vai estudar mais à frente que alguns vetores, né, principalmente os que vão formar a nossa base, eles são LI porque em cima deles que a gente vai propor todas as outras atividades, mas isso vai ficar para a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.